Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Queria agradecer a pastora Sônia, pastor Vanderlei, Deus abençoe pelo convite. Os visitantes, que a Pátria já disse, o Mateus e a Natália são como filho para a gente, né? Carinho imenso por eles. Deus abençoe, Mar, Natália, Deus abençoe. Muito bom estarmos aqui juntos. Irmãos, eu já estava assim, já há algumas semanas estudando esta palavra, e aí veio o irmão Davi, o presbítero Davi, e traz esta palavra. Puxa, legal. Aí você passa a estudar outra palavra, ou estuda a mesma palavra, depende da direção do Espírito de Deus. Aí eu parei na palavra, Carol, e fiquei ali estudando. Aí, quinta passada, quem estava aqui viu a direção do Espírito Santo. Tecladista, nem precisei chamar mais, vocês viram? Que bênção, né? Obediência. E aí foi uma direção assim, a Luciana abriu o culto, conta um testemunho. Aí depois o Juninho vem completando o testemunho. Depois vem a irmã Roseli, eu falei, meu Deus, foi tremendo, pastor Vanderlei. Nós sentimos a graça de Deus, a presença de Deus. E aí o irmão Davi prega sobre o profeta Elias. A irmã Roseli vem e prega sobre o profeta Elias. E hoje será de novo sobre a vida do profeta Elias. Talvez um pouco diferente, mas abre a sua Bíblia em 1 Reis 18:38. Eu não demoro. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 38. Eu trago a Bíblia, mas eu vou ler aqui, irmão. Glória a Deus, louvado seja Deus. Se você não encontrou ainda, você vai ouvir, e a fé vem pelo ouvido, e ouvir a palavra do Senhor. Diz assim: então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, diga assim, o sacrifício, que é a mesma coisa, diga assim, o sacrifício, a lenha e as pedras. Amém, muito obrigado. E o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, na valeta. Versículo 39. E que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sentado mesmo, feche os olhos, vamos orar. Santo Espírito de Deus, quem dirige é o Senhor, quem fala é o Senhor, quem manda é o Senhor, quem ordena e determina é o Senhor. Foi por isso que todos disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É esse Deus que nós estamos aqui reunidos a adorá-lo, a glorificá-lo, a exaltá-lo, aleluia, acima de qualquer coisa, dizer que só o Senhor é Deus, aleluia. Fale conosco através de mim, ou melhor, apesar de mim, ó Deus, fale através das Escrituras, e nos despeça compreendendo a sua soberana vontade sobre nós, no nome de Jesus, amém e amém. Querido, dá-me de presente a sua atenção por 25, meia hora no máximo. Mas pensa comigo, vem comigo para a história, em que uma nação está passando a pior fase. Percebe, olha, presta atenção, percebe,
Isso que eu vou falar agora, Deus tratou ali comigo adorando a Deus. Eu não marquei. Eu geralmente marco bastante coisa que Deus vai tratando comigo, eu vou marcando. Mas isso Deus tratou ali comigo. Percebe quando uma nação passa por um estreito, às vezes Deus está estreitando para despertar. A gente vê a nossa nação e oramos por ela, mas a gente vê como é que se encontra o nosso governo. Mas por trás tem todo um... Se for olhar para nós, igreja, bom, deixa para lá. Mas irmãos, pensa no Israel passando por um momento muito difícil. Israel ficou 3 anos e meio sem chuva. Você dá para imaginar o que é isso? Isso compromete tudo, irmãos. Compromete tudo. Primeiro, secou-se os rios, secou os lagos, secou os poços, secou os pastos. Ninguém planta, ninguém colhe. Afetou totalmente a agricultura, a agro, a pecuária, a importação, a exportação. A terra está completamente seca. Junto com a sequidão, irmãos, vem muitas enfermidades. Existem enfermidades lá no sertão, no nosso país, que não existe aqui por causa da seca. A falta de água, irmãos. Não há vida sem água. Você pode ter a melhor semente, a melhor terra, os melhores insumos. Se não tiver chuva, a semente morre no ventre da terra. Não adianta. Mas se chover, enche os rios, enche os lagos. Se chover, molha os pastos. Se chover, o gado come. Se chover, o homem planta, o homem colhe. A terra precisa de chuva, porque é uma necessidade. Há uma necessidade aqui para toda uma nação. Deus não anula as nossas necessidades, irmãos, mas Ele tem as suas prioridades. O problema é que nós oramos por necessidade e deixamos a prioridade. A terra está precisando do que, irmãos? Chuva. Mas Deus não manda chuva com um altar quebrado. Nós vamos ver por que Deus não mandou chuva? Porque antes da chuva, tem que haver um conserto. O dia que eu e você entendemos que o conserto está na frente da necessidade, é necessário consertar o altar antes da chuva, irmão. Vamos colocar aqui a chuva como bênçãos. A irmã cantou aqui, e quem não deseja, né? Se eu perguntar aqui, até as cadeiras ficam de perna para o ar, dizendo, eu quero, eu desejo. Nós temos necessidades, temos. Não é pecado chegar aqui e apresentar a Deus as nossas necessidades, mas primeiro existe uma prioridade. Nossa vitória nós queremos, mas o conserto com Deus nós vamos prolongando, né? Não queremos fazer hoje. As pessoas vêm no culto esperando de Deus uma vitória. Deus vem no culto esperando de nós um conserto. Deus sempre vai priorizar, irmãos. Você pode perceber, Deus sempre vai priorizar. É por isso que Mateus, puxa, que cristocidência, né? Logo o livro de Mateus está escrito assim, capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo assim, ó, não entenderam ainda? Israel, você não entendeu ainda que o reino de Deus é prioridade? A primeira coisa que Elias fez, presta atenção,
o profeta Elias, ele profetiza uma profecia de juízo, irmão. Ele aparece no cenário profetizando uma profecia de juízo. Imagine 3 anos e meio sem chuva, sobre a minha palavra não descerá uma gota do céu, em cuja face estou, Deus. Aí a profecia vem, irmãos, meu Deus do céu, eu fico imaginando. Agora a primeira coisa que ele, depois desses 3 anos e meio, a primeira coisa que o profeta faz é consertar o altar. Elias vai para o monte, Elias olha e o altar está quebrado, outra tradução, destruído ou caído. Talvez para nós não tem muito valor a questão de altar, mas para Deus, irmãos, para Deus, a primeira coisa que ele faz é consertar o altar, beleza. Aí será que vai chover? Não, não chove. Tem mais coisa para fazer. A segunda coisa que Elias fez foi carregar as pedras. O altar, se você estudar um pouco, o altar tinha, ele era montado em forma de uma cruz. Meu Deus do céu, cara. Tinha que ser de cruz, né? Jesus está em todas as escrituras, eu amo isso, cara. Eu procuro Jesus em todas as escrituras. Irmãos, até no livro de Esther, que não tem a palavra Deus, eu fico procurando Jesus. Jesus está em toda a escritura. Esse altar era montado como uma cruz, e agora Elias, ele vai carregar as pedras. Nós não queremos carregar pedra, irmão. Pedra é pesado ou leve? Pesado. E não é fácil carregar pedra. Existe um conserto e existe um esforço. A terra está precisando de chuva. Choveu? Não, por quê? Porque antes da chuva é necessário um conserto, um esforço. Elias pega 12 pedras para montar o altar. Eu fiquei pensando, Elias poderia mandar um moço, a Bíblia chama de moço, pode ser que seja Eliseu, mas a Bíblia chama de moço. Elias poderia falar, moço, enquanto eu estou consertando o altar, vai carregando as pedras para mim. Poderia. A Bíblia diz que o moço era seu ajudante, era alguém que andava ao seu lado. Mas não, a Bíblia diz que Elias pegou as 12 pedras. Tem coisa que não é para outra, é para você, é para mim, é para nós fazermos. Carrega as pedras, irmãos. Então carregue suas pedras, venha aos cultos, venha nas orações, ore, jejue, leia a palavra, se esforce, isso é carregar a pedra. Se nós fazemos isso, Deus vai honrar, irmãos, nosso esforço. Eu tenho certeza, Deus não deixa ninguém falando, Deus não vira as costas para ninguém. Mas nós não queremos carregar pedra. Ultimamente está tão pesada, né? A minha maior intercessora não está aqui. Eu falei para ela, você não vai no culto, amor? Ela disse, estou muito cansada. Eu falei, não dá nem para levantar a mão, né? Amor, eu te amo, ó. Ó, Carol, ó o dedinho. Acho que ela riu agora. Mas carrega, irmãos, tudo bem. Não, irmão, vamos ser sinceros, mas sincero mesmo. Não, tira as máscaras agora não tem máscara. Para outras coisas nós se esforçamos tanto. Nós carrega pedra para outras coisas, irmão. Irmão, essa mensagem me bateu. Você vai apanhar um pouco também. Não fica com raiva de mim, não. Sai daqui triste consigo mesmo. Irmão. Eu fiquei pensando, eu se esforço, pastor, para tantas outras coisas. E às vezes eu falo também, estou cansado. Não vou no culto, não. E carregar pedra não é fácil. Nós temos que ser carregadores de pedra, irmãos. A nossa geração não suporta a expressão pagar o preço, padecer, sofrer.
Tem dia, irmãos, que você tem que olhar para o seu organismo e dizer: hoje não tem bolachinha, não tem cafezinho, hoje não tem pãozinho, hoje é jejum. Você carregar pedra, irmão. Às vezes a vista dá uma turvada assim, as pernas amolecem, mas você está lá no propósito, carregando pedra para o Senhor, aleluia. E o Senhor te honrando, se agradando. Esse está carregando pedra, esse entendeu, essa está entendendo. Tem dia que só Deus. Irmãos, esforça, irmãos. Vai aí um conselho para todos nós: esforça e tem bom ânimo. Sabe quando Deus fala para nós: esforça-te? Deus falou isso para Josué. Josué, Deus falou 3 vezes: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Sabe o que eu entendi? Deus está dizendo assim, ó: igreja, põe mais força aí, coloca mais força, deixa aparecer a força que há em ti, aleluia. Nós temos força, irmãos, nós temos força inimaginável, nós nem imaginamos a força que temos. Eu acabei de dizer, nós arrumamos força para uma festa. Eu vejo na minha família as mães, elas se desdobram, irmão, para fazer um aniversário. Cartão, limite, estoura o cartão, cheque especial, tudo, irmão, se esforça e carrega aquelas pedras pesadas, briga com o marido, fica um mês sem falar, mas faz a festa. E aí para o Senhor a gente fica: o Senhor sabe, mas Ele sabe mesmo. E como Deus sabe que há força em nós para carregar pedras e nós não carregamos. Elias, o profeta, carregou as pedras e montou o altar em forma de cruz. Carregue as suas pedras, irmãos. Louvado seja Deus. Deixa a força aparecer em ti, e Deus vai tratar com você, comigo. Deus trata diferente com todos? Deus trata todos iguais, melhor dizendo? Não. Deixa eu dizer uma coisa, para ficar bem claro: Deus ama todos iguais, mas Deus não trata todos iguais. Não tem como. Se Deus tratasse todos iguais, Deus seria um Deus injusto. Não tem como Deus tratar o fiel e o infiel da mesma maneira, o leal, o desleal, o trabalhador, carregador de pedra e o preguiçoso. Não tem como, irmãos. Não tem como. Deus ama todos iguais, ser amado por Deus, e isso não tem dúvida, a Bíblia deixa bem explícita para nós. Mas, irmãos, quem carrega pedra, a terra está precisando de... Mas choveu? Não choveu. Elias conserta o altar, carrega as pedras, e agora Elias vai, por isso que eu pedi para ler, Elias vai colocar lenha. O texto áureo dos pentecostais, tivemos a campanha Acende a Chama, né? Acende a Chama? Acende a Chama. E aí nós pegamos o texto do meio pentecostal, Levíticos 6:13, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aquele fogo não podia. Primeiro quem acendeu aquele fogo foi Deus, acendeu o primeiro fogo. Depois você lê Levítico 9, está na Bíblia. Agora, aí tem esse versículo: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas lê o versículo 12: e o sacerdote acordava de madrugada, toda madrugada, saía carregar, catar as lenhas para colocar no fogo. As orações. Percebe que mantém o fogo aceso são as lenhas. Eu tenho alguns pastores amigos que eles fazem agora, né,
Você vai ter o carnaval e eles fazem 4 dias de retiro e tal. E é maravilhoso, irmão. Eu já participei. E já vi Deus enchendo jovem do Espírito Santo. Eu já vi jovem tomado pelo Espírito Santo. Já vi jovem batizado do Espírito Santo. Irmão, são 4 dias de fogo. Mas os jovens voltam e não colocam lenha. Você já viu um fogo não apagar se não colocar lenha? Faz um churrasco na sua casa e só coloca aquele carvão, não coloca mais, ele vai apagar. Não tem como. Agora, se os jovens entendessem, puxa, foi bom demais esses 4 dias, foi fogo, foi para lá, foi fogo, fogo. Aí, de repente, passa-se o evento, vem o jovem na oração, vem o jovem, vem na outra oração, e o jovem não para, ele está colocando lenha. Aí o fogo aqui dentro nunca se apagará. Nunca se apagará. Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E às vezes a gente faz uma oração de doido, né? Senhor, manda fogo, manda fogo. O Senhor fala, aonde? O altar às vezes está quebrado, está sem ódio ou em desordem. A pessoa não carrega pedra, não coloca lenha e não faz sacrifício. Aí Deus fala, aonde? Que eu não estou enxergando um altar para mim derramar fogo. Exatamente como Israel estava, irmãos. O rei de Israel, da época, é um camarada, um calça curta, um frouxo, perdão da palavra, chamado Acabe. Por que eu disse isso? Porque Acabe casa com uma mulher que é filha de um homem chamado Etibal. Etibal era dos sidônios, ou seja, ele adorava a Baal. Imagina, irmãos, o camarada casa com a filha desse cara. Se trouxesse eles para a nossa fé judaica de Israel, não, o camarada vai para o lado deles. Agora destrói o altar do Senhor, monta um para Baal e começa a adorar. Olha como que estava Israel. E o profeta já chega profetizando uma profecia de juízo. Não vai chover. O profeta disse, não vai chover. Então Israel estava vivendo uma calamidade. Existem 2 altares. Existe nós como altar, nosso coração, nossa vida como altar, e existe o altar do Senhor. Irmãos, o que eu vou falar agora tem todo o peso, poder e autoridade do céu. Não quebre o altar do Senhor, irmão. Não faça isso. Não faça isso, irmãos. A obra de Deus. Não pratique a obra de Deus na prática do pecado, e muito menos suba no altar de maneira errônea, na prática do pecado que eu estou dizendo. Porque isso é quebrar o altar do Senhor. O altar estava quebrado, a Bíblia diz, destruído. Sabe por quê? Porque eles adoravam Baal e adoravam a Israel, a Deus. Eles achavam que podia manipular Deus. E se as pessoas subirem aqui, na prática, irmão, está fazendo da mesma maneira. Não faz isso, irmão. Não brinca com Deus. Irmãos, o preço é muito alto. Israel pagou um alto preço. Nós não estamos preparados, irmão, para pagar a consequência. Nós não estamos. Pagou um alto preço. Imagine 3 anos e meio, irmãos, sem chuva. Crianças morrendo, idosos morrendo, doenças, enfermidades. Está faltando em nós, sabe o que também, irmãos? Renovo, entusiasmo, para adorar a Deus, para invocar o nome do Senhor. Nós perdemos o entusiasmo, irmãos, perdemos.
A gente vem no culto e fica insatisfeito com tudo, julgamos todos e todos, e se tornamos juiz. Às vezes ficamos com cara feia, irmão, misericórdia, meu Deus do céu. Nenhum culto que é para o Senhor, é para nós se alegrar, na alegria máxima do ser humano, e nós olhamos do lado, olhamos para os pastores, olhamos para o pregador, não olha para mim, pelo amor de Deus, senão você está na roça. Não olha para o homem, irmão. Feche os olhos, olha para o Senhor. Olha para o Senhor. Irmãos, vamos cultuar de verdade, irmãos. Vamos atrair o Espírito Santo, vamos deixar Ele tratar conosco, em que haja verdadeiramente arrependimento. Ai, como o Senhor se alegra quando há arrependimento, irmãos. Como o Senhor se agrada. Às vezes entramos aqui com o coração fechado. Temos que olhar para Ele, temos que fechar os olhos e olhar para o Senhor. Deus está falando conosco, irmãos. Nós já fomos melhores, irmãos. Você há de concordar comigo, nós já fomos melhores. Grave uma oração sua, você vai ver, 90% pedindo para Deus resolver as coisas, os problemas, pedindo para Deus. É só gravar uma oração. Muito pouco pede dons espirituais, pede para ser cheio do Espírito Santo, pede para que a unção de Deus venha, pede para ser um instrumento do Senhor. Muito poucos, irmãos. Agora Elias conserta o altar, carrega as pedras, coloca lenha e prepara o cordeiro. Aleluia. Pega o sacrifício e coloca em cima do altar. Meu Deus, como Deus tratou comigo. Evangelho sem sacrifício, sem renúncia, não transforma ninguém. Nosso evangelho está sem sacrifício e sem renúncia. Elias prepara tudo e fez o principal, o sacrifício. Ele leva horas para preparar o altar e ora 1 minuto para Deus mandar fogo. Como é que está o seu altar? O meu altar? Meu Deus. Deus pergunta para nós. Se nós sairmos aqui, nós vamos sair da porta para fora daqui a pouquinho. Pergunta para Deus: Senhor, eu posso melhorar, Senhor? Nós podemos atrair a Deus. Nós podemos nos sacrificar mais, renunciar mais, nós podemos carregar as pedras, nós podemos não deixar faltar lenha, nós podemos montar o altar, porque muitos está quebrado, muitos está destruído. Nós estamos aqui às vezes só a capa. Evangelho sem sacrifício. Evangelho sem sacrifício, irmãos, segure aí. Ô Jesus, melhora isso. Evangelho sem sacrifício, nós tornamos morno. E você sabe como Deus trata o morno, né? Evangelho sem sacrifício, irmãos, nós entramos no automático. Não tiramos tempo para Deus. Batemos cartão aqui para dizer: a pastora tem que me ver, o pastor Vanderlei tem que me ver, que eu fui no culto batendo cartão. Porém, Deus está olhando, dizendo: põe em ordem o altar, porque eu quero derramar fogo aí, porque eu quero trabalhar aí, mas não vejo lenha, não vejo pedras, não vejo sacrifício, não vejo renúncia.
Deus quer ver a diferença em nós. Aleluia. Bendito seja Deus. Agora Elias faz tudo certinho. E ele vai orar. Aí todo Israel fala: agora vai vir um toró de chuva. Vai vir uma chuva agora. Todos 3 anos e meio sem chuva. Eles estavam malucos por chuva. Eles queriam. E de repente vem fogo, irmão. Então as chuvas são bênção. Mas nós estamos precisando mais de fogo do que de chuva, irmão. Chuva é necessidade. Fogo é prioridade. Deus quer priorizar algumas coisas na sua, na minha vida, que nós não entendemos ainda. Deus quer priorizar o reino de Deus. Deus quer que nós priorizamos, melhor dizendo, o reino de Deus, irmãos. Deus quer que nós priorizamos a intimidade com Ele, lá no quarto, quietinha ou quietinho, sozinho com Deus. Deus quer priorizar, Deus quer ver que você está começando a entender e consertar o altar. Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer isso. Senhor, eu entendi a palavra, Senhor, eu entendi o recado, Senhor. Oh, Senhor, eu entendi nesta noite. Então eu vou começar a pegar, Senhor amado, a pegar as pedras. Eu vou começar a pegar as lenhas. Senhor, eu vou devagar, tenha paciência comigo. Deus é mais paciente que tudo. Só a intenção Deus já conhece e reconhece em nós. Aí vem fogo, porque o povo estava precisando entender que há um Deus em Israel. Que o povo precisava proferir isso com seus lábios, não a Baal, mas a Deus, com o altar reparado, restaurado, levantado, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, bendito seja Deus. Só o Senhor é Deus. Aí Elias sobe no monte agora, depois que Deus mandou fogo, e eles mataram os profetas. Carol, pode subir, por favor. Elias sobe no monte. A Bíblia diz que Elias coloca a cabeça entre os joelhos, e começa a orar. Aí Elias fala assim para o moço: ei, vai lá, do lado do mar, olha, e vê o que você enxerga. O moço vai. Ô profeta, tem nada não. Volta 7 vezes. E o camarada vai. Na 7ª vez, a Bíblia diz que ele vê uma pequenina nuvem. O moço vai dizer assim: ei profeta, é muito pequena a nuvem, eu enxergo, eu vejo uma pequena nuvem. Elias fala: esse é o sinal. Este é o sinal. Aí o moço fala: mas que tamanho? Ele fala: dá tamanho só da mão de um homem. Aí o moço fala: o que eu faço? Ele fala: desce e diga para o rei Acabe aparelhar o carro, que aí vem chuva. Aí vem chuva. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aí vem chuva, porque Deus é misericordioso. Há um tempo da prova, mas Deus manda chuva, irmãos. Deus é fiel, aleluia. Saia daqui hoje entendendo que realmente Deus quer conosco. E aí vai vir chuva na sua vida. Não vai precisar nem pedir, irmãos. A chuva vai vir. Eu prego acreditando nisso. A chuva vai vir, aleluia.